Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulo 5, 6, 7 e finalizando no capítulo 8. No capítulo 5, até o verso 13, veremos que Jeremias está falando dessa cidade pecaminosa de Jerusalém. O profeta volta ao tema do pecado, concentrando-se especialmente na perversidade em Jerusalém. No verso 1, a busca por um homem, um único representante dos homens que pratique a justiça e busque a verdade, e se houvesse esse homem, provavelmente uma alusão à oração de Abraão em favor de Sodoma e uma resposta explícita à petição de Jeremias em favor da cidade, recusada posteriormente lá no capítulo 7, versos 16. A situação, irmãos, de Jerusalém era tão deplorável que não foi possível encontrar uma única pessoa honesta. Com engano serviam e juravam ao Senhor, dizendo: vive o Senhor. Eles endureceram o rosto mais do que uma rocha. A maior frustração do profeta é a determinação do povo de não se arrepender. O Senhor os feriu e até os consumiu, mas eles resistiram e preferiram o pecado, a mentira e a ilusão. O Senhor, depois de tanto provar o povo, voltou-se para os grandes, os líderes que provavelmente saberiam os caminhos do Senhor e a justiça do seu Deus. Mas de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. No verso 7, o povo buscava os falsos deuses na ilusão de que eles tinham poder de tornar a terra fértil. O Senhor afirma que também é soberano neste âmbito. Eles haviam se prostituído nessas casas de meretrizes, nessas casas que eram usadas especificamente para a prostituição religiosa. Essa prostituição religiosa, irmãos, se transforma em adultério explícito, totalmente envolvidos em seus desejos. Eles se envolviam de forma profunda, maculando ainda mais sua alma e se comprometendo com a mentira. O Senhor, irmãos, jamais os deixaria desse jeito. A metáfora do tribunal volta a ser usada mediante um apelo explícito às testemunhas. O Senhor executaria sua justiça contra os povos que se corrompiam. Nos versos 12, mentiram a respeito do Senhor. A crença equivocada acerca de Deus estava relacionada à falsidade em todas as partes da sociedade. Não é ele, ou ele não vai fazer nada, ou seja, Deus não se importa. Não é imanente, mas tão somente transcendente. Essa era a mensagem dos falsos profetas. Havia, com exceção de alguns, entre eles Jeremias, muitos dos falsos profetas que predominavam nessa época, como vemos no versos 13. Dos versos 14 a 19 do capítulo 5, vimos então, irmãos, que até o versos 19 estaremos vendo um julgamento por meio da destruição de Jerusalém. Em resposta à corrupção, Deus traria invasores que atacariam a cidade e a destruiriam. Deus promete dar ao profeta Jeremias uma palavra que sairia de sua boca como fogo, sendo eles os gravetos que se inflamariam como as chamas. Uma nação de longe traria o Senhor. Essa nação seria os babilônios, um povo diferente, de longe, antigo, de linhagem diferente,
onde seus guerreiros são valentes e trazem flechas certeiras de morte, que comerão toda a colheita e todo o pão que seriam destinados para o povo. E ainda comerão dos rebanhos e do gado, dos frutos da vide e da figueira, e as cidades fortificadas em que Jerusalém se encontrava, e seriam abatidos à espada. O exército invasor seria absolutamente cruel. Suas atrocidades seriam a antítese das bênçãos da aliança, para a promessa das coisas que nesse momento eram consumidas. E aqui nós temos uma referência em Deuteronômio capítulo 7, versos 13. Essa destruição terrível, irmãos, no entanto, não seria final, mas seria certa. Não adiantaria focos de resistência ou levantes patrióticos. Jeremias explicou por que enfatizava o anúncio do julgamento contra Judá. Ele queria que os exilados lessem o seu livro e discernissem como deveriam reagir. Eles tinham de entender que Deus havia mandado esse terrível castigo a eles por causa da idolatria. Dos versos 20 a 31, vimos então que até o verso 31, novamente são demonstrados os pecados de Judá. Jeremias, então, volta a citar os pecados do povo de Deus em Judá para explicar por que o exílio aconteceria. O apelo profético era para os que tinham olhos, mas não viam, e ouvidos, mas não ouviam. Daí os serem chamados de insensatos. Jeremias aqui argumenta com base no poder de Deus na criação, como vimos lá em Jó, capítulo 38, e Romanos, capítulo 1, versos 18 a 20. Apesar dos argumentos, o verso 23 esclarece a razão deles verem, mas não verem, e ouvirem, mas não ouvirem. Os seus corações estavam sobrecarregados, por isso eram que seriam, obstinados e rebeldes. Por isso rebelaram-se e se foram. O profeta relembra a eles as bênçãos da aliança com o seu Deus. E foram as suas iniquidades que desviaram o bem e os seus pecados que os destruíram, como vimos no versos 25. É inerente, irmãos, à perversidade seduzir até mesmo os inocentes, como seus ardis. Assim, os ímpios no meio do povo, o joio, as gravinhas terríveis, com as suas palavras lisonjeiras, em que estavam desviando todo o povo e os conduzindo a um desfecho terrível. Jeremias passa da discussão do pecado de caráter especificamente religioso para o âmbito ético, ainda que ambos sejam intimamente relacionados. Em Gordon, torne-se nédios numa ilustração da prosperidade egoísta e maldita. Esquecem-se de praticarem a justiça, o amor, a verdade e também a misericórdia. Deus, irmãos, não aprova que os homens vivam de tão terrivelmente, distantes a ponto de se tornarem monstros egoístas e gananciosos, cujo Deus é o ventre e o fim, o lago de fogo e enxofre para todo sempre. Não é à toa que o profeta exclama o quão espantoso e horrendo é terem feito na terra tais coisas, como vimos no versos 30. Esse mal também era o desejo do próprio povo, como vimos no versos 31. É o que deseja o povo. Não apenas os ofícios de profetas e sacerdotes se encontravam corrompidos, como também o povo de Judá, que se agradava disso e não desejava que a situação mudasse. Iniciamos então o capítulo 6, entre os versos de 1 a 30. No último capítulo, irmãos,
que vemos recentemente, em seus 30 versículos, o julgamento por meio do exílio. Depois de anunciar o pecado de Judá, Jeremias faz uma declaração final sobre esse exílio iminente. A aproximação dos babilônios aterrorizaria todos em Judá. Não haveria onde se esconder. Fugir para onde, se o inimigo já estava a caminho a passos largos? Não haveria algum lugar que houvesse segurança. O profeta se refere a Jerusalém como uma formosa e delicada, como a filha de Sião. Apesar de ser uma personificação de Jerusalém, a imagem também se refere às mulheres refinadas da cidade. A tristeza do profeta é expressa no olhar nostálgico que ele lança sobre sua cidade amada. Ela agora não mais seria pastoreada pelos pastores de Israel, mas pelos líderes babilônios, com as suas tropas tomando Jerusalém. A guerra já estaria preparada contra ela e, por ironia, essas mesmas palavras, levantai-vos e subamos de noite, eram usadas pelos israelitas quando subiam a Jerusalém para adorar. Aqui a imagem da guerra santa é invertida. O Senhor lutaria contra o seu povo. O ataque, irmãos, poderia se dar a qualquer hora, mesmo em horas tidas como incomuns para os ataques, como ao meio-dia ou de noite. Isso revelava que a força do inimigo era tanta que o resultado seria o mesmo, qualquer que fosse o momento que decidissem atacar. Nos versos 6 e 7, Deus aparece que se dirige aos babilônios, instruindo-os acerca de como castigar Jerusalém. A opressão citada no meio dela era contra o seu próprio povo, que, como um poço cuja água transborda, Jerusalém transbordava de perversidade. Ele se dirige a ela em tom ameaçador e final, como se já avisava, como o aviso, já fosse de que o mal estava por vir a ela por causa de seus pecados e por causa de sua rejeição a Deus. Em vez de rebuscar suas plantações, no versos 9, os agricultores deviam deixar o que sobrava para os pobres. No entanto, a Babilônia rebuscaria Judá meticulosamente. No capítulo anterior, nos versos 10, o problema da vinha era as gravinhas. Retirando-se elas, o remanescente seria salvo. O Senhor tinha propósitos mais profundos por trás da permissão que concedeu aos babilônios. Trata-se aqui de uma expressão onde Deus poupou um remanescente para cumprir a sua aliança de redenção. Ela não haveria de alcançar o joio, nem as gravinhas, mas o remanescente fiel que teme a Deus e teme a sua presença e também a sua palavra. O profeta aqui, irmãos, usa nos versos 11 e 12 para indicar a destruição quase total de Jerusalém, que envolveria crianças, jovens, marido, mulher, velhos, casas, campos, toda a terra. Tudo estava contaminado, desde o menor até o maior, desde o profeta até o sacerdote. A falsa mensagem deles, separados para pregarem a palavra de Deus, era a paz. No entanto, essa não era a palavra de Deus, mas a palavra que seus corações malignos desejavam para continuar, cada um o seu pecado predileto. A mensagem dos falsos profetas, recebida de bom grado pelo povo, não poderia trazer a paz verdadeira, cuja contraparte é a justiça. Estavam, irmãos, acostumados com o pecado e as suas abominações, que mal sabiam que era
envergonharem-se, como vimos no versos 15, de tão cauterizada que estavam as suas consciências. Deus, então, irmãos, conclama nações e fala à terra e anuncia que tirará o mal sobre o povo, como vimos nos versos 18 a 19. O próprio fruto dos seus pensamentos, porque rejeitaram a palavra do Senhor e a sua lei, ao invés de agradar a Deus com o que Deus requer, ofereceram a ele o incenso de Sabá, com ingredientes caros usados em rituais, numa tentativa clara de suborno. De tais holocaustos, uma ênfase importante nos salmos e nos profetas, onde o Senhor não se agradava. O resultado disso, irmãos, não poderia ser outro. Levariam as consequências consigo e estariam armados, doravante, tropeços ao próprio povo, que pais e filhos juntamente, e vizinhos e amigos, para que eles perecessem. O povo da terra do norte já estava vindo. Uma grande e terrível nação já se levantava das extremidades da terra, trazendo seus arcos e flechas, não usando de misericórdias, rugindo como um leão feroz, montados em cavalos dispostos à batalha. A manutenção de vivos não era ato de misericórdia deles, mas de interesses na escravidão e outros negócios. Embora fossem instrumentos de Deus para o juízo, Deus não aprovava a violência deles, e ainda deles haveria de requerer todo o sangue derramado. O profeta, irmãos, fala que ao ouvirem a notícia disso, logo de todos se afrouxaram as suas mãos, e do povo se apegou uma angústia de dor. As dores já poderiam se sentir com a que está de parto para fazer a criança nascer, mas a criança não sai. Dos versos 27 a 30, Deus revela a Jeremias o seu papel nisso tudo, o de ser acrisolador e o de fortaleza para conhecer o caminho deles e os examinar, ficando claro assim seu papel de mediador e intercessor do povo. O Senhor ordena então que Jeremias teste Judá como um acrisolador testa os metais para averiguar a pureza deles. Em outras partes do livro, o próprio Senhor é o acrisolador tanto do povo quanto de Jeremias. A parte ruim, irmão, seria descartada, mas a parte boa, livre das impurezas, seria tratada e reaproveitada. Capítulo 7, irmãos, a partir do versos 1 ao terceiro versículo do próximo capítulo, veremos Jeremias fazendo o seu principal discurso sobre o templo de Salomão e Siló. Nesse discurso, Jeremias ataca a suposição falsa de que a mera presença do templo protegeria Jerusalém dos seus inimigos. Como em muitas outras passagens proféticas, a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor, e este a relatou. Jeremias convida a se colocar na porta que dava para o átrio interno do templo, e dali proclamar a sua palavra. Jeremias se colocou no lugar central de adoração de Judá para proclamar a hipocrisia dos seus adoradores. O poder deste ato é intensificado pelo fato de o profeta ser um sacerdote. É provável, irmãos, que esse discurso tenha sido feito durante uma das grandes festas anuais, uma ocasião em que todo Israel devia estar presente. A palavra de Jeremias era uma exortação para que corrigissem o caminho deles e as suas obras a Deus. Os faria habitar naquele lugar. O profeta lembra de que a garantia de sua permanência na terra prometida nunca havia sido
incondicional. Nos versos 4, há uma tríplice repetição, indicando que o povo apelava fervorosamente para o templo como confirmação de que nenhum mal sobreviria à cidade. Os apelos ao templo em busca de segurança eram enganosos, pois não tinham nenhum valor sem um arrependimento e a fidelidade a Deus, como vimos no versos 5 e 6. Conforme verso 6, até sangue inocente era derramado. Apesar de Jeremias não dar detalhes, fica claro que estava ocorrendo derramamento de sangue inocente. É possível que seja uma referência aos sacrifícios de crianças nos cultos pagãos. Nos versos 7, a promessa condicional de Deus de que Ele mesmo habitaria com eles para sempre. A condição era a justiça, a verdade e a retidão, mas a confiança deles, para o mal deles, estava no erro, em palavras falsas de nenhum proveito a quem quer que seja. Nos versos 9, Deus levanta uma série de infrações de sua lei. Observar a alusão a 5 dos 10 mandamentos, com ênfase sobre o primeiro. Aquela casa ali não dava o direito deles de pecarem à vontade. Ela, de fato, era a casa que se chamava pelo seu nome. O lugar que leva o nome de Deus é identificado lá em 1 Reis, capítulo 8, versos 43, como sendo o templo em Jerusalém. Ao colocar o seu nome nesse lugar, o Senhor indicou a sua presença especial ali. Os sarcasmos de Jeremias era apropriado. O povo entendeu o privilégio de acesso à presença de Deus como permissão para se rebelar. Eles estavam se achando o povo escolhido por Deus, mas queriam apenas os privilégios e não os deveres e obrigações decorrentes. Jeremias, irmãos, é advertido por Deus por uma proibição ameaçadora, pois um dos seus papéis do profeta era interceder. Abraão e Moisés são fortes exemplos de intercessores, mas Deus instruiu Jeremias a não orar, pois o destino de Jerusalém estava praticamente selado. Tudo e todos são afetados pelo juízo de Deus. Homens, animais, campos, florestas, a natureza toda sofre. Como esses versículos ressaltam, versos 22 e 23, o sacrifício de animais só era aceitável quando acompanhado da obediência que flui naturalmente da fé e da contrição. Deus, irmãos, então, ordenado para darem ouvidos a Ele, a sua promessa seria de que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Essa fórmula aparece com frequência e enfatiza a solidariedade e a lealdade que existia entre Deus e o seu povo em seu relacionamento de aliança, como vimos então nos versos 26. Nos versos 29, o profeta se dirige a Jerusalém, apresentando a cidade como uma mulher. Corte dos cabelos pode ser uma alusão à renovação de um voto narizeu, pois este era o ato prescrito para o nazireu, que sofria uma contaminação ritual. Finalizando o capítulo 7, ai deles que agora sofriam a palavra profética de juízo, pois os seus cadáveres iriam servir de pasto para as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os poderia exortar. Na antiguidade, o fim mais terrível que podia ser dado a um corpo era deixá-lo insepulto. Por causa disso tudo, Deus daria e faria cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo, de alegria, de noivo, de noiva, onde a terra seria tornada desolada. Confira a maldição dessa aliança, irmãos, lá em Deuteronômio,
capítulo 28, versículo 26. Amém? Iniciando-nos então, capítulo 8, a partir do versos 4 até o versos 26, estaremos vendo os pecados e o julgamento de Judá. Depois de mostrar na sessão anterior, irmãos, que o templo não garantia a proteção contra a ira de Deus, essa parte do texto trata dos pecados de Jerusalém que trariam sobre a cidade santa a decisão divina de destruição e exílio. O profeta continua a refletir sobre a cidade que abrigava o templo, como aquela que retia o engano e se recusava a voltar. Nos versos 5, a última esperança de Judá contra as forças invasoras da Babilônia era uma ilusão depositada em uma falsa confiança no templo. Nos versos 7, uma expressão de admiração pelo fato de os animais e pássaros conhecerem as suas estações e tempos, mas o povo não conhecia a ordenança do Senhor. A consequência disso seria terrível, irmãos. E entre elas, o fato de suas mulheres serem dadas a outros. A razão disso era o seu comportamento tranquilo e descuidado, envolvido com a natureza, a avareza e a falsidade a ponto de não mais nem sentirem vergonha. Somando-se a isso tudo, a pregação deles era de paz, quando não havia paz. As abominações eram cometidas e ninguém se importava, nem se envergonhavam. Por isso que haviam de cair no templo da visitação. Seriam derribados, dizia o Senhor. Nos versos 13, representa Judá, no entanto, a imagem que também sugere uma falta de fertilidade. A fertilidade era uma das bênçãos da aliança que o povo atribuiu equivocadamente a outros deuses. Ironicamente, o que as pessoas pretendiam que se tratasse de uma reunião para garantir a segurança delas, tornar-se-ia um ajuntamento para o julgamento. As águas venenosas ou de fel, conforme algumas traduções, simbolizam uma distorção frustrante das bênçãos da aliança, do mesmo modo que o povo mostrou serem um fruto de decepção, se é assim que eu posso dizer. Nos versos 14, o povo até percebeu que seu fim seria iminente por causa da sua situação de pecado e resolveram, ao invés de continuar assentados, se juntaram para entrar na cidade forte para ali perecerem. Eles esperavam pela paz, mas ela não chegou. Esperaram pela cura e em seu lugar apenas o terror. Nos versos 18 e 19, Jeremias lamentou ao pensar no que aconteceria a Jerusalém e seus habitantes. O templo era a habitação terrena do Senhor, o rei de Israel. Os opositores de Jeremias ficaram estarrecidos com a derrota de Jerusalém, pois ela indicaria que o rei divino havia abandonado seu templo e não estava mais ali. Deus os questiona da razão de suas provocações com imagens esculpidas e com vaidades estranhas. A conclusão óbvia no versos 20 é de que não estariam salvos. O fato é que passou a cega, acabou o verão e eles não foram salvos. Jeremias, então, participaria do sofrimento deles e andaria de luto e espantado com tudo. Gileade era conhecida pelos seus produtos medicinais, e aqui eles perguntam do bálsamo da cura, do médico que trata das feridas. O anseio por um médico é uma súplica pela cura que só Deus pode prover. Ele viria no tempo certo. Que médicos são esses que não curam a ferida da filha do povo de Deus? Seriam médicos falsos,
e bálsamos e remédios de engano. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 5, 6, 7 e 8, conforme o cronograma de leitura. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim o permitir. Um forte abraço.